Rotas comerciais, descoberta de novos territórios, busca por recursos e riqueza, glória nacional e prestígio. Esses são alguns dos motivos que incentivaram navegação e exploração de novos territórios por Portugal. E a história mostra que eles foram bem-sucedidos em vários desses pontos. Mas, quando você olha para este mapa de todas as colônias de Portugal, aí sim, aí você vê que ele é diferente do projeto do mapa cor-de-rosa. Isso porque os territórios que hoje são conhecidos como Zâmbia, o Malawi e o Zimbábue nunca foram colonizados por Portugal, mas isso não foi por falta de vontade ou porque os britânicos tomaram estes territórios dos portugueses. Não, a verdade é que eles nunca conseguiram dominar estes territórios e hoje vamos saber por que Portugal não conseguiu dominar estes territórios. Depois dos portugueses terem começado a sua exploração e tendo chegado em diversos lugares como Angola, Cabo Verde e outros lugares, em 2 de março de 1498, o capitão Vasco da Gama e a sua tripulação finalmente chegaram a Moçambique. Chegando à ilha de Moçambique, eles encontraram árabes que faziam negócios ou comércio naquela região. E ao passar do tempo, os portugueses começaram a expandir o seu conhecimento sobre o território. E só foi depois que eles chegaram ao centro do país que tiveram o primeiro contato direto com o Império ou o Reino de Monemotapa. O Império abrangia toda essa parte. Os portugueses já tinham ouvido falar de um império não muçulmano que fazia comércio e que havia muito ouro por aquelas partes, mas nunca poderiam imaginar a extensão territorial deste império. Tendo então começado a fazer trocas comerciais com o império, os portugueses começaram a ficar curiosos sobre o seu tamanho. É dito por alguns que o primeiro português a chegar à cidade do Grande Zimbábue, que era a capital do Império Mutapa, foi o português Sancho de Tovar, que foi governador de Sofala durante alguns anos, mas também é dito que o senhor Antônio Fernandes fez algumas visitas ao Império. Ok, independentemente de quem tenha visto ou chegado, feito visita ao Império, de uma coisa aqui temos certeza, que o Império era grande, muito grande. Tendo conhecimento da extensão do território e as cadeias de minas de ferro e ouro, os portugueses procuraram monopolizar essas riquezas a qualquer custo. Porém, eles se depararam com alguns problemas, que eram o tamanho do império, a barreira linguística e a mais importante, a geografia. Se os portugueses quisessem tomar as terras do império, eles teriam que entrar mais no interior do continente, e isso apresentava ser uma imensa dificuldade devido à geografia local. Diferente dos tempos modernos, onde temos carros, aviões e mesmo assim a geografia apresenta uma certa dificuldade em tempos de guerra, imagina naqueles tempos. Os tropas portugueses teriam que desembarcar em Sofala, passar por Manica, entrar em Zimbábue e atacar a sua capital. Essa distância é simplesmente muito longa e sem o conhecimento da geografia local, essa viagem já se tornava mais longa e mais perigosa. Ou seja, a falta de conhecimento do território onde você está a lutar pode significar morte, e a barreira linguística só piora as chances desse tipo de missão ser bem sucedida. Mas você deve estar a dizer, e um guia? Sim, claro, sempre tem alguém disposto a ser um guia. Sim, os portugueses poderiam arranjar um guia, mas as chances disso era bem baixo. Isso porque deveria ser alguém que falava português, tinha um conhecimento da geografia e deveria ser alguém que os portugueses tinham um certo nível de confiança ou alguém que tinha um certo nível de lealdade aos portugueses. Porque bem, imagine se você é um guia dos inimigos do seu império ou tribo e o inimigo falha no ataque deles. O que você acha que vai acontecer contigo? Depois deles irem embora ou recuar?
O guia só iria ajudar na questão da velocidade da viagem, isso se houvesse viagem. Se os portugueses tivessem que começar a lutar com os mutapas, eles teriam de começar nesta região, o que não seria nada bom, porque a informação da guerra sairia daqui para o imperador. E tendo em conta o tamanho do império, ele poderia reunir as suas tropas e facilmente esmagar os seus inimigos. Com isso em mente, os portugueses seguiram uma outra estratégia. Ao longo dos anos, eles iniciaram uma série de conflitos dentro do reino, a velha tática de dividir para conquistar. E outras táticas que também foram desestabilizando o império e o deixaram quase em colapso no início do século XVII. Porém, em alguns casos, o colapso do império pode abrir oportunidade de ascensão de um outro império. Com a queda do Império Monemotapa, os portugueses ganharam mais território, mas também viram a ascensão do seu mais novo inimigo, o Império Rosvi. No princípio da década de 1680, foi o período de ascensão do Império Rosvi. Estes que eram grandes guerreiros e estrategistas de guerra que começaram a expandir o seu império. Neste momento, os portugueses já tinham um número considerável de soldados em Zimbábue e já estava na hora deles terem aquilo que tanto queriam: o controle das minas de ouro. Em 1683, a milícia portuguesa tentou assumir o controle do comércio do ouro, invadindo o Império Rosvi. Os Rosvi, armados com lanças e escudos tradicionais, foram capazes de derrotar com sucesso esses ataques e manter o controle das minas de ouro até o colapso do seu império. Eles expulsaram os portugueses do Planalto Central e os europeus mantiveram apenas uma presença nominal, o que ficou assim durante séculos. Isso porque, algumas décadas antes, Portugal passou por uma guerra com a Espanha, devido a um golpe de Estado que Portugal sofreu em 1640. A guerra com a Espanha durou até 1668 e o novo rei tinha que consolidar o seu poder. Mas não é só isso. Nesta altura, Portugal estava mais focado nas rotas marítimas para a Ásia e no comércio de especiarias, como o comércio com a Índia, a China e outras partes do Oriente. Sem contar que as colônias de Portugal já estavam a render bem: o ouro do Brasil, os escravos de Angola, o ouro e marfim de Moçambique e outros recursos vindo destas e de outras colônias. Então, podendo observar as condições geográficas, as barreiras naturais e que os Rosvis ganharam uma batalha e o facto de que os Rosvi sempre estariam com o pé atrás com os portugueses, isso poderia tornar a colonização do Zimbábue mais desafiadora em termos logísticos e militares nessa altura. Então, o nosso vídeo termina por aqui, mas a ideia de Portugal voltar a colonizar Zimbábue continuou e a prova disso foi o mapa cor-de-rosa. E se você quer saber o porquê os portugueses mudaram de ideia, veja o vídeo do mapa cor-de-rosa, tem aqui no canal, é só clicar aqui nos cards ou estará disponível na descrição. Então, quando Portugal mudou de ideia e decidiu colonizar o Zimbábue, teria sido muito difícil o povo nativo se defender, devido ao avanço tecnológico que Portugal possuía na altura. Mas diferente de antes, onde só era o interesse de Portugal e dos nativos, agora também tinham os interesses britânicos. Em 1867, os ingleses descobriram a existência de ouro em Zimbábue, e isso despertou a cobiça pelo território. E até o final do século XIX, quando os britânicos fizeram o plano da ferrovia que saía do Egito à África do Sul, esta ferrovia também passaria pelo Zimbábue. Então, Portugal viu mais uma vez o seu sonho de colonizar Zimbábue acabar. Então, se você também quer saber por que a ferrovia que saía da África do Sul até o Egito não foi concretizada, ou qualquer outro tema, se você tem sugestão de outros temas e tópicos, deixe-me saber nos comentários. Se você quer saber também como foi a colonização dos árabes em África, deixe-me saber aí nos comentários. Então, por favor, não esqueça de dar aquele soco no like, se inscrever, partilhar com mais pessoas, porque isso sim me motiva e ajuda o canal a crescer. E claro, se você quer ajudar ou apoiar mais ainda o canal, torne-se membro do canal e do Patreon, link na descrição. Então, meu muito obrigado. Kuoshikuru, Asante Sana, Kanimambo. É só o começo. Tamo juntos.
Peace.